tem, cara, aqui com a gente, do Carlos Gracie, né? Que ele foi um cara que ficou muito mais ligado na filosofia, né? Do jiu-jitsu. Isso, de certa forma, foi se diluindo e a gente ficou com uma parte um pouquinho mais selvagem. Não digo que o Hélio foi assim, mas o Hélio tinha uma visão um pouquinho mais de porrada, como você fala, né? Na coisa de se defender, de sair no pau, de provar que o jiu-jitsu... De se provar que o jiu-jitsu era a melhor ferramenta. Por que você acha isso e o quanto é importante a gente buscar, né? Até vi outro dia a Kira, agora, acho que eu vi ontem, a Kira colocando um livro do Carlos G falando assim, é um livro que tem a capa até, eu acho que o cara fazendo uma posição de jiu-jitsu e tal, falando sobre o jiu-jitsu e não tem nenhuma posição de jiu-jitsu. Tá falando da importância do jiu-jitsu na parte de atitude, né? Assim, de como se lidar com certas coisas, até da criança, quando o cara mete a mão nele, como é que ele lida. Então, assim, tinha muita coisa mais filosófica, mais pro lado, né, da filosofia, de novo, de um artista marcial, do que da técnica em si. Eu acho que o Hélio Gracie, na verdade, ele tinha isso. Se você for ver nas cartinhas dele, para você passar de faixa, não tinha nada de posição. Era valentia, atitude. Legal. Essas coisas todas. Isso aí tinha nas cartinhas deles. A Lara, o cara tem respeito, tem força de vontade. Ele tinha isso. Só que quando ele ficou muito focado em provar a eficiência do jiu-jitsu, né? Ele focou mais na porradaria, o que é natural. Isso é muito natural. Sim. E o que ficou famoso foi isso. Entendeu? E o Carlos, se você vê, tipo, tanto que tem os 10 mandamentos do Carlos Gracie, que, tipo assim, postaram isso há 5 anos atrás. Você tá entendendo? Então, o Carlos, se você vê nos livros de história da família Gracie, fala que ele era um espírito ali, que ele era médium, que ele era o xamã da família, que ele ficou muito focado na dieta. Então, eu acho que ficou porrada e dieta. Eles esqueceram um pouquinho da parte da filosofia, que o Carlos, como um mestre, né, podia ter sido mais explorada. O que significa os 12 mandamentos? Entendeu? Você tem os mandamentos ali, mas o que significa cada um? Tem ele falando isso? Tem alguém que pode desenvolver do que uma frase? Porque uma frase é uma frase. Mas por quê? O que é, né, ter paz de espírito que nada possa te tirar o seu equilíbrio? E aí, como é que faz isso? Falar é fácil, né? Como é que é isso? Então a gente perdeu um pouco disso, da parte filosófica da coisa mesmo, de explicar a conversa. Porque a conversa do jiu-jitsu pode ser muito mais do que como é que tu faz essa posição. Mais do que como é que tu lida com esse problema. Qual é a tua opinião em relação a isso? Então é muito bacana essa parte e ficou perdido um pouco. Né? Eu me lembro... Isso é uma coisa bem engraçada, tipo uma história que aconteceu em 1993. Eu vim lutar o brasileiro aqui da Mameluque, lá na Hebraica. Logo antes da minha luta, eu só até, tipo, essas coisas acontecem comigo, assim, né? Eu me lembro que até eu conheci o Reison Gracie na época. Ele fala, não, porque o Reison foi um que levou o jiu-jitsu a Manaus. E eu já tinha conhecido, na mesma viagem, eu conheci o Hélio, né? Não. Eu conheci o Royal, o Roker, assim. Eu tava, tipo assim, starstruck, né? Tipo, pra mim, eu tava nas nuvens, naqueles caras do jiu-jitsu e tal, não sei o quê. Aí o Reison Gracie sentado do meu lado. Reison Gracie. Tudo que era Gracie, assim, né? Era tipo assim, era que nem os Kardashians, né? Tipo, uau, né? Se tivesse um Instagram naquela época lá, eles tinham 1 milhão de seguidores. Aí, cara, logo antes da minha luta, pararam o campeonato pra um seminário do Carlos. E eu fiquei ouvindo ele assim, tipo assim, nossa, o Carlos Gracie, eu fiquei ouvindo. Só que o cara que ia lutar comigo começou a mexer o saco do meu lado, eu querendo ouvir o Carlos. E tipo assim, tem várias passagens assim que ele falava de humildade, de atitude, de respeito. Várias, tipo assim, eu pegava várias coisas, porque o cara ficou mexendo o saco. Eu falei, pô, deixa eu ouvir aqui o cara aqui. Ele falando da dieta, falando de você ser falou muito de justiça. Então, tipo assim, são flashes do que ele falava. E eu tinha 12 anos, né? Então, tipo, tem coisa que eu não entendi o que ele tava falando. Aí eu fiquei olhando, pai. Eu comecei a focar nele indo, até esqueci que eu ia lutar. Aí eu fiquei ouvindo aquilo que eu tava, caralho, o Carlos Gracie. Tipo assim, meu Deus, entendeu? E a gente conhecia muito o Hélio, né? Até mesmo porque o Hélio era muito falado, mas o Carlos nem tanto na minha linhagem, né? E quando eu descobri que o Hélio tem um irmão, tipo assim, uau, são 4 irmãos, né? Então aquilo ali me interessou muito. E eu fiquei olhando. Aí acabou, ele saiu, ele veio vindo, aí abriram o portão. Eu não me esqueço, ele botou a mão no meu ombro e sorriu pra mim.
E eu fiquei assim. Aí ele olhou assim, baixinho, um pouco mais alto que eu na época, assim. Aí tocou assim, riu pra mim e passou. E aquilo me marcou muito, sabe? Falei, cara, que cara especial. E eu sempre levei isso, sabe? Que eu tive esses momentos assim, que acho que os espíritos dos samurais, do jiu-jitsu antigo, me tocaram ali e eu tento levar isso pra frente. De repente não é pra todo mundo, de repente nem todo mundo tem um entendimento pra isso. Sim. De repente, como eu falei, acho que muitas vezes um cara pra aprender o meu jiu-jitsu, ele tem que meio que esquecer o dele um pouquinho e tirar um pouco daquela crença concreta que a pessoa tem e tentar aprender a minha visão. Sim. E de repente adaptar o que consegue, né? Então foi daí que as coisas aconteceram. Então eu acho que tem muita coisa, tem muita gente começando a levar essa visão muito mais, nem estilo de vida, né? Muito mais de se tornar jiu-jitsu, né? No dia a dia, como usar o jiu-jitsu como uma arma do bem.